Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu trago hoje uma reflexão sobre um assunto do dia a dia, as seitas e as heresias. Nós, como cristãos, lavados e remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter um vislumbre, pelo menos, do que são seitas e heresias. Heresias são todas aquelas afirmativas que não sejam bíblicas, que não sejam escriturísticas, ou seja, que todas elas não estão de acordo com a vontade e com a recomendação de Deus ou de Jesus nas Escrituras. Essas são então heresias. E seitas é quando os homens se organizam, sistematizam essas heresias e passam a propagá-las, com o intuito de angariar novos adeptos, vítimas dessas heresias, quase sempre pessoas sem nenhuma formação cristã, sem nenhuma formação bíblica, mas até alguns cristãos evangélicos, fracos na fé ou recentes na fé, têm caído vítima dessas seitas e heresias. Essas seitas e heresias têm um prejuízo enorme para a espiritualidade humana, porque afastam milhões de homens e mulheres dos ideais evangélicos e fazem com que essas pessoas fiquem cativos de doutrinas que nada têm a ver com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim com a vontade das trevas. O que será que tem despertado a multiplicação e a disseminação das seitas e das heresias? Vamos fazer aqui uma abordagem simples. Em primeiro lugar, o grande objetivo das seitas e heresias é a deturpação da personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com isso bem entendido em você, para a sua defesa e para a defesa de seus familiares. Se você é um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, se você é professor de escola bíblica dominical, se você é líder no meio cristão evangélico, fique sabendo que o primeiro objetivo é deturpar a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 13:13, o próprio Jesus disse: "Vós me chamais de mestre e senhor, pois bem eu sou." Na condição de mestre, Jesus é o professor, o ensinador dos princípios morais e espirituais que regem a vida cristã. E como senhorio, ele é detentor de poder e autoridade. Poder e autoridade que só ele detém, como regenerar, anular o pecado, fazer nascer de novo ou regenerar, conceder o Espírito Santo, julgar para a salvação ou para a condenação. Então Jesus tem a característica de Senhor e de Mestre, duas características
indissociáveis. O que as seitas e heresias têm feito é procurar dividir a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ocultar o seu senhorio e fazer exacerbar a sua maestria. Porque a sua maestria é bem aceito pelo ego, pelo coração do homem. Mas o senhorio de Jesus vai trabalhar no espírito. Então, sabendo disso, elas não podem permitir que as pessoas tenham a perfeita noção do senhorio e da maestria de nosso Senhor Jesus Cristo. E seu principal objetivo é esconder ou mesmo anular e até ridicularizar a condição do senhorio de Jesus. Então, a deturpação da personalidade de Cristo. Primeiro objetivo de seitas e heresias. Segundo motivo, ação demoníaca no mundo. Satanás sabe que o evangelho avança. Satanás sabe que ele é um derrotado. Satanás sabe que o evangelho forma novas criaturas e um novo caráter. E sabe que cada vez que uma pessoa se converte a nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás perde uma alma. Então existe uma ação demoníaca no mundo, promovendo a perdição de muitas pessoas e evitando que o evangelho regenerador e salvador chegue à população de um modo geral. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo nos adverte quanto a isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos cercados de uma porção de opções religiosas, não é bem esse o termo, porque religião é cristianismo, mas existem manifestações espirituais, seitas e heresias, muitas vezes se apresentando de modo simpático e sedutor, que nada mais são do que doutrinas de demônios. Em terceiro lugar, ação demoníaca contra a igreja. A igreja é a grande fortaleza espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho, da Palavra. Então, a ação demoníaca contra a igreja é que Satanás e seus asseclas mais desejam: ridicularizar a igreja e seus servos, destruí-la se for preciso, e fazem até isso em nome de Jesus. Em Mateus 13, verso 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Essas seitas e heresias têm semeado no coração de muitos cristãos, no coração de nossos filhos, netos, sobrinhos, parentes, amigos e vizinhos, muito joio. Eles podem até ter sido semeados com trigo, mas vêm oportunamente, furtivamente, homens que servem aos demônios e lançam o joio. E nossos prezados filhos e amigos se perdem em seitas e heresias
que chegam a ter a ousadia de se intitular superiores ao cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, as seitas e heresias têm sido uma ação demoníaca contra a palavra de Deus. Estamos cercados de seitas e heresias bem organizadas, bem sistematizadas, lideradas por homens cultos, inteligentes, que são até conhecedores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não para salvar, mas para deturpar. São exímios conhecedores da Bíblia, para deturpá-la, para constranger o povo de Deus. Em Mateus 13:19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Há pessoas que estão recebendo o Evangelho Salvador e Regenerador de nosso Senhor Jesus Cristo, mas começam a dar ouvidos a doutrinas de demônios, que ardilosamente semeiam palavras outras, sedutoras, que pretendem ser superiores à palavra de Deus. E com isso levam muitas pessoas cativas. Em quinto lugar, inimizade contra a cruz de Cristo. As seitas e heresias também são uma demonstração da inimizade contra a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 3,18, Paulo nos adverte quanto a isso. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus para conosco por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali está também estampada a vitória de Deus e a derrota de Satanás. Então a cruz de Cristo tem que ser desacreditada, segundo eles. Fazem e dizem tudo para desacreditar a obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso são inimizade contra a cruz de Cristo. Um outro motivo das seitas e heresias, o descaso da própria igreja. Nós precisamos ter uma noção perfeita do que seja igreja. Não estou me referindo a templo, não estou me referindo a obras arquitetônicas, a uma estrutura de argamassa. Mas a igreja, como corpo místico de Cristo, tem que se preservar e pregar cada vez mais um evangelho que não apenas satisfaça o ego, mas que principalmente incomode o espírito e forje um caráter cristão. Porque muitas igrejas, homens, líderes de púlpito pregam coisas como evangelhos triunfalistas e deixam de pregar aquilo que forja um caráter realmente cristão. Então, a igreja tem sido responsável também, porque muitas coisas têm sido pregadas e que não forjam um caráter cristão. Em Mateus 13, versículos 16 e 17, bem-aventurados os vossos olhos porque veem,
e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvir e não o ouviram. O que Jesus quis dizer aqui: a igreja detém a palavra maravilhosa, salvadora e regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pode trazer satisfação, esperança e alegria. Mas essa palavra tem que trazer antes incômodo e forja de caráter. Vou repetir: incômodo e forja de caráter. Quantos líderes cristãos têm tido a coragem de levar uma palavra que incomode o espírito? Quantos cristãos vão à igreja para ouvir o que gostam de ouvir? E quantos vão e deixam de ouvir aquilo que deveriam de ouvir? O descaso da igreja. Não estou falando da minha nem da sua, não estou especificando ninguém. Mas isso é uma verdade que todo líder experiente sabe disso. A pregação do Evangelho ainda não está nos moldes desejados por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra, falsa hermenêutica. Falsa hermenêutica. Essas seitas e heresias leem a Bíblia, estudam profusamente os textos bíblicos, usam versículos isolados, fora da sua contextualidade, e procuram daí criar doutrina mentirosa, mas baseada em versículos bíblicos, em passagens bíblicas. É a falsa hermenêutica. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A palavra de Deus é para esclarecimento, para ensino, para salvação e regeneração, mas usando de falsa hermenêutica, de falsa interpretação, seitas e doutrinas adulteram a palavra de Deus. Por isso são exímios estudiosos da Bíblia, não por amor a Cristo, mas por subserviência aos demônios. Outro fato, falta de conhecimento bíblico. Isso compete a mim, a todos nós cristãos. Devemos ter conhecimento bíblico. Você não precisa ser um biblista. Você não precisa ser um teólogo. Mas é preciso que nós conheçamos bem as bases bíblicas da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. As bases cristológicas, as bases soteriológicas cristãs devem ser intensamente pregadas de púlpito e nas escolas bíblicas dominicais. Porque o conhecimento bíblico nos deixa isento dessas seitas e heresias. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todos nós temos acesso a essa palavra de verdade e nós devemos nos aprimorarmos para manejarmos com habilidade essa palavra.
Então a falta de conhecimento bíblico tem levado muita gente a permitir a expansão de seitas e heresias. E por último, a falta de maturidade espiritual. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Muita gente gosta de ouvir de púlpito, inclusive, tudo que agrade o seu ego, mas não incomode o seu espírito. São crianças espirituais que só se satisfazem com leite. Não podem digerir nada mais sólido no campo espiritual. E essa falta de maturidade espiritual permite um campo fértil para a disseminação de seitas e heresias. Vamos nos aprimorarmos. Vamos amadurecer no campo espiritual. Todos nós que exercemos alguma liderança, alguma influência sobre grupos cristãos, vamos nos dedicar ao crescimento cristão. Ao crescimento cristão. Para que nós nos isentemos das armadilhas dessas seitas e heresias. Então, meus irmãos, mais uma advertência para preservarmos a integridade do povo de Deus, a nossa integridade cristã, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus esteja nos guardando de todo espírito de mentira e de toda palavra de engano. Muito obrigado. Amém, em nome de Jesus.